As listas, elas são fáceis de entender, né? Eu posso trabalhar como um vetor ali. Inicialmente, a gente vai fazer também exemplos com números, só porque são mais fáceis, mas a gente pode ter lista de tipos que envolvem registros, structs, né? Como a gente fez antes, com várias informações. Mas, assim, em termos de funcionamento, é a mesma coisa, só o tipo de dado que vai ser colocado na pilha ou na lista que pode mudar. Né? Mas vamos fazer todas as estruturas para entender elas primeiro, deixar o mais simples possível, trabalhando com valores inteiros. A lista, ela é um exemplo, ela é um exemplo, né? Mas uma estrutura mais malhável, mais flexível, né? Então, consigo inserir elementos em qualquer posição dessa minha lista, né? Posso escolher onde inserir. Então, uma das coisas que é geralmente feita na implementação é inserir de forma ordenada. Então, tem uma sequência de valores, eu quero inserir um valor, eu posso colocar em ordem, colocar de forma ordenada. Então, como se fossem alunos numa turma, tá todos em ordem alfabética, aí chegou um aluno novo, eu quero colocar ele nessa lista, eu posso escolher onde ele vai colocar para que a minha lista continue de forma alfabética, por exemplo. Não é bem ordenação, né? Porque é uma lista pronta, eu estou escolhendo onde colocar um elemento. Mas eu posso também colocar no final da minha lista, posso colocar no começo, posso escolher a posição, quero colocar na posição 5, né? Não tem problema. Então, ela admite qualquer operação desse tipo. Então, as operações básicas, saber se a lista é vazia ou não, né? Saber o tamanho da lista é importante em alguns casos. Tá? Conseguir inserir elementos, retornar elementos, né? Indicando em que posição, né? Seria, se aquela posição é válida. Por exemplo, se eu estou trabalhando com um vetor, por exemplo, de 10 posições, eu quero saber quem está na posição 15. Não é uma posição válida, né? Então, esse tipo de coisa que a gente pode trabalhar com listas, tá? Mas aqui o nosso foco vai ser nas estruturas especiais. Elas são listas, só que elas são restritas. A primeira a gente chama de pilha, tá? Ela também a gente vai implementar através de um vetor agora, né? E aqui eu montei uma apresentação bem sucinta, né? Aqui primeiro de lista, um conjunto de elementos armazenados sequencialmente, tá? O que eu falei para vocês, não tem muita restrição, tá? As operações de leitura e escrita, busca de informação, alteração de informação, inclusão e exclusão de informação da lista. Ok. E a pilha, que é especial, né? Eu já coloco em inglês, porque vocês acham bastante material em inglês também, e aí, em vez de pilha, eles chamam de last in, first out, né? Então, LIFO, vocês vão achar por essa sigla, tá? Então, isso aí é a mesma coisa que a nossa pilha. Então, é um caso especial de lista, né? Então, a lista linear, né? Todas as inserções e retiradas são feitas apenas em um dos extremos dessa minha lista, tá? Por isso que a gente chama ela de pilha, tá? E aí os itens são colocados um sobre o outro, né? Entre aspas, porque dentro do computador a gente não tem, né? Esse sobre. Mas, assim, a analogia que a gente faz é essa, né? O item inserido mais recentemente está no topo. Então, a gente sempre tem um topo da minha pilha, que pode ser vazio, quando a minha pilha é vazia, tá? Mas a gente sempre tem um topo dessa pilha, e o novo elemento sempre é colocado em cima do topo anterior. E ele passa a ser o novo topo. E o inserido menos recentemente, o mais antigo, ele vai ficar no início dessa minha pilha, e não no topo, vai ficar no fundo. Tá? Aqui os modelos intuitivos para a gente pensar. Vamos dizer, um dos modelos que a gente pode pensar é como se fosse eu não jogo tênis, né? Mas eu acho que todo mundo sabe como é que funciona quando tem para vender ou onde armazena as bolinhas de tênis. É tipo um copo comprido com várias bolinhas dentro, é um tubinho, né? Só que ele é fechado de um lado e tem uma abertura do outro. E as bolas ali cabem justas ali dentro. Não tem como passar uma que estava por baixo, passar pela de cima sem tirar de cima. Então é mais ou menos isso. Eu tenho esse copo vazio, é como se fosse a minha pilha vazia. Quando eu coloco uma bolinha dentro, eu tenho um elemento, que é o topo.
Quando eu coloco uma outra bolinha, ele vai ficar em cima do topo anterior e vai passar a ser o topo da minha pilha. E assim por diante, eu vou empilhando. Quando eu quero retirar algum, eu não consigo tirar um do meio, nem o do fundo. Eu tenho que tirar primeiro o que está no topo, o que está em cima, a bolinha que está mais perto da saída, né, desse tubo. Então, outra coisa são pratos na prateleira. Só que esses pratos na prateleira, que são empilhados, por exemplo, a gente consegue erguer vários pratos, né? Pegar 5 pratos e tirar da pilha, né? Então, a gente tem que pensar que ela é restrita a mexer de um prato de cada vez. Se tiver uma pilha de pratos, eu não posso pegar 2 juntos. Tenho que mexer um por vez. Se eu tenho que mexer um por vez, se eu quero tirar um prato que está lá no meio, eu tenho que desempilhar o primeiro, depois o segundo, depois o terceiro. Mesma coisa para empilhar. Não todos juntos, mas um por vez, né? Então, é assim que funciona. Tá, e onde é que isso pode ser útil, né? Que a gente fica pensando. Um exemplo bem fácil da gente entender é um navegador de internet. Tá? Então, eu não vou abrir o navegador, mas eu acho que está todo mundo familiarizado, né? Se eu acesso um site, depois a partir dele clico num outro endereço, né? Ele vai para um outro endereço, vai carregar a página. Daí eu clico num link desse endereço, vai para um terceiro, né? Então, sempre a página que eu estou no momento é como se fosse o topo da pilha. E aquele voltar que a gente tem, ele tira esse topo da pilha e pega o topo anterior, que é o site anterior que eu acessei. Tá? Eu posso empilhar e desempilhar. A mesma coisa, as funções de desfazer e refazer, por exemplo, que tem em vários aplicativos, mas pegar uma planilha, um documento de texto, por exemplo, eu tenho 2 pilhas. Uma que vai me dizendo tudo que eu fiz, então quando eu clico em desfazer, ele vai tirando da pilha as alterações. Só que quando eu clico em desfazer, que eu vou tirando algumas alterações da pilha, ele vai colocando numa segunda pilha, que é o de refazer. Então, se eu desfiz algumas coisas, eu vou empilhando todas essas operações no refazer. Aí, quando eu vou clicando em refazer, ele vai colocando o que estava na pilha lá de refazer, tira o topo, então ele vai fazer aquela operação novamente, né, aquelas alterações, e vai colocar na pilha desfazer de novo. Ele fica jogando entre uma pilha e outra. Né? Eu acho que aqui até era bom fazer um exemplo simples, então eu vou usar a própria apresentação aqui. Tá? Então, vou botar aqui, sei lá, botar meu nome, aí depois disso eu vou colocar aluno, eu vou colocar uma outra palavra teste. Tá? Aí, se eu quiser desfazer, ó, ele vai tirando o que estava empilhado. Aqui ele não empilhou a palavra toda, né? Ficou as iniciais aqui. E o refazer, toda vez que eu cliquei em desfazer, ele colocou numa outra pilha. Ela estava vazia, ela nem está aparecendo aqui. Eu fiz um desfazer, ele tem uma pilha refazer, porque ele empilhou essa operação que ele desfez, ele empilhou na pilha de refazer, que eu posso recuperar. Então ele fica jogando entre uma pilha e outra, que é um exemplo bem fácil de entender, né? E de onde a gente pode aplicar esse tipo de coisa. Bom, então as operações típicas, e aí aqui é a mesma coisa, né? O desfazer e refazer que eu estou mostrando para vocês é uma operação por vez. Hoje em dia a gente sabe que a gente tem várias aplicações que a gente pode escolher uma operação lá do meio para ele desfazer várias coisas ao mesmo tempo. Né? Aí já foge um pouquinho dessa implementação clássica de pilha. Embora a estrutura seja de pilha, a maneira como ele interage com essa pilha é um pouco diferente. A gente vai mais para essa abordagem clássica agora. Então, operações típicas, verificar se a pilha está vazia ou não, ler as informações do topo da pilha, então ele não tem acesso ao resto, é só o topo, então é como se fosse o site que eu falei para vocês. Ele está aberto o site no navegador só do que está no topo da pilha. Tá? Inserir, ou seja, empilhar uma informação na estrutura ou retirar uma informação da estrutura, que é desempilhar. Tá? Aí a gente tem implementações tanto contígua, em vetor, né, que é o que a gente vai trabalhar agora, quanto encadeada, que é o professor Fabrício vai trabalhar mais para frente. Tá? Aqui eu tenho um exemplo, então montei um vetorzinho aqui, a minha pilha inicialmente está vazia, tá? O topo aqui, tem várias, assim como a ordenação, existem formas diferentes de implementar, aqui também. Tá? Existem algumas maneiras que até diferem bastante na forma de implementar, mas o funcionamento tem que ser o mesmo.
Então, aqui, o topo, quando a minha pilha está vazia, foi atribuído -1. Então, se eu tenho um valor negativo, eu sei que a minha pilha está vazia, para esse caso aqui. Tá? Porque esse topo tem que apontar para onde está o elemento do topo da pilha. Se é -1, é porque eu não tenho nenhum elemento. Né? Então, se eu quero empilhar o número 3, ele vai incrementar o topo. Então, esse topo vai ser -1 mais 1. Então, vai ficar 0. E nessa posição eu vou colocar o valor 3. Está aqui. O meu topo passa a ser 0. Aí eu vou empilhar o 7. Incremento o topo, passa a ser 1. E coloco lá o valor 7. Está aqui. Empilhar o valor 1. Vou incrementar o topo, passa a ser 2. Coloco 1 lá. Então, é bem simples de entender. Desempilhar. Então, ele vai pegar o que está no topo aqui, né? Ele não precisa apagar a informação. Aqui eu apaguei para a gente visualizar. Na verdade, na nossa implementação, a gente não precisa apagar. Basta decrementar o topo. Por quê? A informação vai continuar lá, sim, mas eu sei até onde é que eu estou usando a informação útil da estrutura, que é até o topo. Então, se eu decrementar e for para 1, eu só tenho a posição 0 e 1. Não importa se eu tenho um lixo de memória para cima. A minha pilha é só essa parte. Então, não preciso retirar a informação de lá. Aqui, então, vou empilhar de novo. Então, ele estava aqui o topo igual a 1, incrementa, passa a valer 2, coloca, aqui, né? Empilhar 4, na verdade. O topo era 1, passa a valer 2, coloca o 4. Empilhar 2, mesma coisa. Tá? Aí vai desempilhar, só tirar o valor do meu topo aqui, decrementar o topo. Aqui eu tenho 2 desempilhar seguido, ele estava no 1. Decrementa 0, decrementa -1. Está aqui. O que a gente precisa ainda? Algo que me impeça de desempilhar quando eu não tenho a pilha. Então, é só verificar. Se isso aqui for menor que 0, o topo, eu não tenho nenhum elemento. Se eu tentar desempilhar, uma operação inválida, porque eu não tenho que tirar da estrutura. Ela já está vazia. E outra coisa que eu tenho que tomar cuidado, nesse caso, desse tipo de implementação, que é feita com vetor, né, com alocação contígua, eu não passar o limite. Aqui eu tenho 5 posições só, nesse exemplo que eu coloquei para vocês. Então, tem que sempre verificar se o topo é no máximo 4. Ele vai de 0 a 4. Se eu tiver algum topo que já está no valor 4, eu não posso deixar ele empilhar nada, porque eu não tenho mais espaço na estrutura. Tá? E isso a gente só contorna com a implementação utilizando a alocação dinâmica. Tá? Implementação encadeada. Mas, por enquanto, a gente tem esse limite. No caso de fila, tá? É uma outra estrutura, também um tipo especial de lista, né? E essa estrutura também, a sigla dela é FIFO. A outra é FILO. Tá? Esse aqui é First In, First Out. Tá? Lembrando lá da pilha, né? É First In, Last Out. Quer dizer, o primeiro que entra na estrutura é o último a sair. No caso de uma pilha, o primeiro prato nessa pilha de pratos. Se eu for empilhando 100 pratos, né? Para eu acessar ele tem que ser o último. Eu tenho que tirar todos os que tinham antes, para tirar aquele que era a base da pilha. Tá? Aqui, não. A fila é first in, first out, ou seja, o primeiro a chegar, o primeiro a sair da estrutura. Né? E é o exemplo, esse é o mais fácil, né? Eu acho que fila a gente sabe decor como é que funciona, né? Vai pegar fila de banco, né? O primeiro que chegar, né? Claro que hoje em dia a gente tem senhas, né? Por exemplo, num banco, mas ele na verdade é só essa senha só serve para separar um pouco as prioridades e o tipo de operação, mas existem filas funcionando ali, né? Mas tem fila que a gente entra presencialmente, ou por exemplo no caso de um drive-thru, tá? Hoje em dia acho que a maioria das cidades está fazendo drive-thru de vacina. Então, a gente tem vários carros para numa fila. O primeiro que chegar lá nessa fila, claro que dentro dos critérios lá de idade, de grupo de risco e tal, o primeiro que chegar com o carro vai ser o primeiro carro a sair, né? Se não tiver nenhum espertinho que fure a fila no meio do caminho, né? Que é o que a gente espera que não aconteça. E o último que chegou na fila vai ficar lá no final, vai ter que esperar todo mundo ser atendido por ele e depois. Então, fila eu acho que é tranquilo. Exemplos práticos a gente sabe, né? Bastante. Então, também um caso especial de lista, tá? Aqui nesse caso, elas são todas as inserções são feitas em uma extremidade e as retiradas na outra extremidade,
do nosso vetor. Tá? Eu também tenho itens que são colocados, né, um atrás do outro no vetor, sempre são assim, mas tem que saber, aí a parte importante. Eu disse para vocês que a gente tem diversas implementações. A gente pode fazer que o começo da minha lista, da minha fila, né, o início dela, quem vai sair primeiro, é o menor índice, e todos que vão entrando é os índices maiores do vetor. Então, cada pessoa que entra, ele entra num índice maior do vetor. E pode ser o contrário. Tá? Eu posso começar a colocar elementos no início, mas cada novo elemento que eu insiro na nossa fila, ele entra nas posições com um índice mais baixo e vai empurrando os valores que chegaram antes para frente, por exemplo, né? E depois a gente tem parte de fila circular, a fila tem um pouquinho mais de opções, tá? Bom, o modelo intuitivo, né, já falei para vocês, né, de alguns exemplos aí, ali até coloquei na apresentação um outro exemplo, mas isso aí é tranquilo de verificar. Então, as operações típicas também, verificar se a fila é vazia ou lotada, pelos mesmos motivos da pilha. Se a fila, eu tentar retirar um elemento da fila que não existe, tem que dar erro. Então, por exemplo, se for um guichê de atendimento, uma fila de supermercado, por exemplo, o caixa está chamando gente, né? Todo mundo na fila. A hora que terminar o último, ele não tem mais quem chamar. Então, ele tirar alguém da fila de uma fila que não existe, tem que dar erro, ou pelo menos não é uma operação permitida. Então, a gente tem que tomar esse cuidado. E a mesma coisa se a gente já lotou a estrutura. Nesse caso, a limitação, de novo, do tipo de implementação que a gente está usando com vetor. Se o vetor tem tamanho 100, eu não posso colocar 101 elementos, é no máximo 100. Então, antes de fazer uma inserção de um elemento na estrutura, a gente tem que verificar se ela já não está lotada. Ler informações. Esse tipo de estrutura não tem acesso a qual informação está em outra parte da fila, só do início. Outra coisa, enfileirar e desenfileirar, óbvio, né? Então, assim, é parecido com outro, com o que a gente fez de pilha. A diferença é onde são as inserções e retiradas. Então, em pilha é sempre tanto a inserção quanto a retirada é só em uma ponta, enquanto na fila a inserção é numa ponta, a retirada na outra da estrutura. Tá? Basicamente essa é a diferença. Aqui, então, a implementação contígua encadeada, mesma coisa, né? Que eu coloquei. A encadeada a gente não vai ver agora, mas vai ver mais para frente. E aqui um exemplo de fila, tá? Também com 5 elementos, né? Onde eu tenho o final da fila, né? O início da fila, nesse caso, sempre vai ser a posição 0. Nessa implementação que eu fiz, diz que existem diferentes implementações. E o final é -1. Não existe a posição -1. Então, o -1 indica que justamente a minha fila está vazia. Então, se eu tenho final -1, eu sei que está vazio. Então, quando eu for enfileirar alguém, eu incremento esse fim, desde que eu não tenha passado o limite da estrutura. Eu incremento para a posição 0 e coloco o que eu quero enfileirar. Tá? Aí vou enfileirar outro valor, incremento o fim, vai para fim igual a 1 e coloco nessa posição o valor que eu quero enfileirar. Não tem diferença nenhuma do que a gente fez na pilha. Notem que é exatamente a mesma coisa, só troquei a palavra fim por topo, né? No caso de lá. A diferença é no desenfileirar. Enquanto na pilha eu retirava o último elemento que eu enfileirei, que eu empilhei no caso da pilha, né? O 1, eu teria que retirar esse. Na fila, não. Quando eu faço desenfileirar, eu tenho que retirar o primeiro. Então, eu retirei o primeiro da estrutura e os outros eu puxei uma casa, um índice, né, para o início. Todas as outras posições. E decrementei o final. O final agora é 1. Tá? Essa é a implementação mais eficiente? Não. Estou mostrando para vocês essa que é uma das mais fáceis visualmente de enxergar como funciona. Tá? Então, enfileirar posição 4. O último fim é 1, ele vai incrementar, vai passar para a posição 2 e vai colocar o 4 na posição 2. Né? Enfileirar, de novo. Né? Ali era o 4, aqui é o 2. Agora desenfileira 1, ele tirou 7, desenfileirar de novo, tira o 4, desenfileirar de novo. Né? Aqui o desenterrado. Né?
Desenfileirar aqui deveria ser só 2. Acho que eu botei esse quadro aqui a mais. Tá? Depois eu corrijo isso para colocar lá para vocês. E aqui desenfileirar 2 vezes eu tiro os últimos 2. Se eu tentar desenfileirar daqui, ele tem que mostrar uma mensagem que a minha fila está vazia. E não deixar eu fazer isso. Tá? Eu vou montar um exemplo para vocês, em que eu tenho primeiro aqui um ler vetor, vou colocar um ler vet aqui, onde ele vai receber um vetor e o tamanho desse vetor, vetor de inteiros e o tamanho desse vetor aqui. E o retorno aqui é void. Lembrando, né, o que a gente já viu nas outras aulas, que quando eu trabalho com vetor, na verdade eu estou trabalhando com um ponteiro, né, para o endereço de memória onde o vetor começa, então as alterações que eu faço dentro dessa nossa função, não preciso de retorno, porque ele vai alterar realmente o conteúdo do vetor. Então aqui eu vou criar um inteiro, tá? E vou fazer um for da posição 0 até i menor que tamanho, i mais mais. Então vou percorrer toda a nossa estrutura, todo o tamanho que eu indicar aqui, tá? E para cada uma das posições, eu vou dar aqui um scanf, tá? E vou armazenar o valor do tipo inteiro no endereço de memória onde está o vetor na posição i. Ele vai percorrer todo o vetor, indicando onde é que é, onde a gente quer inserir. Aí outra coisa aqui que eu vou colocar só para organizar, vou dar um print para dizer qual é a posição, né? V na posição I. Tá, então vai mostrar para a gente isso aqui, qual é a posição que eu estou indicando cada um dos valores. Então fiz a leitura. É fazer a escrita do vetor, tá? Na verdade, ele vai funcionar para pilha ou para fila, então estou colocando o vetor para ser genérico, né? Isso é só para ler e escrever na tela, então não teria problema. Escrever. Isso é só para mostrar para a gente como está a estrutura. Então vai percorrer toda ela. E para cada uma das posições, eu posso fazer aqui, vou colocar só os valores diretos. E dar um espaço. Aqui V na posição I. Ok. Qual a estrutura que eu tenho? Então vou criar um nosso vetor mesmo, que é a nossa fila, na verdade. Vou criar com a letra F, tá? A fila. E vou botar aqui um inteiro T, que é de tamanho, vai ser igual a... botar, para o nosso exemplo aqui, 6 posições. Tá? Bom. Aliás, fila não, pilha, né? Então, P aqui. Tá? E aqui de tamanho T. Tá? Então, crio aqui a nossa pilha. Vou usar aqui o lervet, vou passar o P e vou passar o tamanho, que é T. E depois vou mandar escrever. Na tela, isso. Tá? Isso aqui eu não trabalhei nada com pilha ainda, só lendo e escrevendo valores num vetor, né? Ele está trabalhando igual a vetor. Agora as opções, as operações de inserção e retirada. Aí depende do topo. Vou criar um topo que inicialmente é -1, lembra? Eu já vou criar ele como se a minha pilha, minha estrutura estivesse vazia. E realmente, né, nesse caso tá. Bom, se a minha estrutura é vazia, aí eu tenho que fazer os nossos procedimentos aqui. O primeiro é verificar se é vazia.
Então, aqui retorna um inteiro, tá? Vou colocar a função como vazia, o nome. Vou passar aqui o inteiro que é o topo. Esse aqui é bem fácil, né? Nem precisava de uma função, mas eu estou criando todas as funções básicas separadas. Até porque existem outras implementações, até um dos vídeos que eu passei para vocês, a implementação, ele usava a alocação dinâmica do vetor. No fim, era alocação contínua, contígua, porque ele estava utilizando o vetor, mas ele usava um nodo, né, um registro, que continha esse vetor e junto já continha o início da fila, o final da fila, o topo da pilha. Então, mas eu estou fazendo a implementação mais simples aqui. Tá? Então, aqui, se ele verificar que topo é menor do que 0, então, return. Então, é vazia? Nesse caso é. Se é menor que 0, então vai retornar 1 que é verdadeiro, né? Se não for vazia, é 0. Então, basicamente, uma função que diz se ela é vazia ou não. Minha estrutura. Então, vamos colocar aqui. Dá um print. Vazia. Vou colocar como inteiro, só para a gente ver se está funcionando, né? Minha estrutura. Opa. Vazia. E aqui vou colocar... e vou passar o topo. Tá? Vamos executar isso. Então, aqui tem os valores todos. 2, 3, 4, 5, 6. Tá, ele mostrou todos. Está vazia igual a 1, quer dizer, está vazia. Mesmo eu botando os elementos, por quê? Porque o topo continua sendo menos 1. Eu não mexi no topo. Tá? Bom, se eu colocar aqui topo igual a 2, por exemplo, aí ele já tem que dizer que não é vazia. A resposta tem que ser 0. Ó, resposta igual a 0. Não está funcionando. Também essa é bem simples, né, a função. Ok. Qual outra função que a gente tem? Está lotada. Lotada, eu tenho que passar o tamanho da minha estrutura, tá? E o topo. Tamanho e topo. Então, aqui seria fácil de fazer também. Então, se meu topo for menor do que tamanho menos 1, quer dizer, se eu tenho 5 posições, ele vai de 0 a 4. Tá? Então, aqui, se eu estou comparando, se o topo for menor que 4, eu ainda tenho espaço. Tá? Agora, se o topo for igual a 4, nesse caso do tamanho do vetor ser 5, ela já está lotada, ela não tem mais posição nenhuma. Então, aqui, nesse caso, ela não está lotada. Return 0. Ou return 1, caso isso não seja verdadeiro. Seja igual, por exemplo, né, maior, aí já estourou a estrutura. Mas se for igual, ele já vai retornar 1 dizendo que está lotado. Bom, qual outra estrutura, qual outro comando a gente tem aqui? Vou colocar um void. Opa, eu vou retornar um inteiro, que é o topo. Tá? Vamos fazer o empilhar. Tá? Empilhar. Ele tem que receber a nossa pilha. Tá? Tem que receber o tamanho dessa nossa pilha. E tem que receber o valor que eu quero empilhar. Com isso, a gente vai fazer a implementação para empilhar.
algum valor. Ok. Então, empilhar, o que eu preciso fazer? A primeira coisa, tem que verificar se ela está lotada. Se ela estiver lotada, eu não posso empilhar. Então, se lotada, e aí eu passo aqui para eles. Opa, eu não tinha o topo aqui, né? Vou passar o topo também. Tá. Então, se topo, tá? E passo aqui tamanho. Com isso aqui, ele faz a verificação se está lotado ou não. Ele está usando essa função. Tá? Se isso aqui for verdadeiro, quer dizer que a minha fila já está lotada e eu não posso empilhar nada. Nesse caso, dou um printf, só coloco pilha lotada, pilha cheia, vou botar aqui. Tá. Se não, o que eu vou colocar aqui? Se não tiver lotada, quer dizer que eu posso inserir. Se eu posso inserir um elemento, o que eu vou fazer? Topo mais. Então, incrementei o topo. E P na posição topo, que é a posição já incrementada, vai receber o valor que eu passei como parâmetro. Com isso, eu empilhei um valor. Tá? Agora, por último, vamos desempilhar. Desempilhar eu não preciso passar o tamanho, né? Porque eu estou retirando elementos. Então, não preciso dessa informação. Também não preciso do valor, porque eu estou tirando. Porque eu preciso saber onde está o topo e onde está a minha pilha. E como é a minha pilha. Então, vamos no desempilhar. Tá? Bom, para desempilhar, eu tenho que primeiro verificar se ela é vazia. Vazia. Lembrando como é o nosso vazia. Tem que passar só o topo. Tá? Então, passo aqui o topo. Se for vazia, isso aqui vai ser verdadeiro, né? Vai retornar 1. Então, eu não posso retirar nada. Vou dar só um printf. Pilha vazia. Se eu puder fazer alguma coisa, topo recebe... Opa, topo menos, decremento, se ela não estiver vazia. Faltou uma coisa nas duas aqui, né? Que é o retorno. Return topo. Que é o que eu atualizo no fim das contas. Return topo. Tá? Então, com isso, eu consigo agora, em vez de ler esse vetor, não vou mais ler ele, né? A gente não usa isso. Mas a gente vai usar o empilhar e desempilhar, tá?